É hora de astrolibertação. Esse é o segundo vídeo da série Marte Ativa 2026, então se você não viu os anteriores, por favor, assista antes de continuar. É muito importante entender a faísca iniciada no dia 9 de abril, potencializada no dia 13 e que agora recebe a carga da mão pesada de Plutão, aumentando ainda mais as tensões. Esse peso que você está sentindo não é à toa, e no vídeo de hoje vamos entender não só o motivo dessa carga, mas como você pode usar essa força vulcânica a seu favor e não ser soterrado por ela. Especialmente se você tem Sol, Lua, ascendente nos signos que estão no olho do furacão hoje: Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Mandala na tela do momento em que acontece o sextil entre Plutão e Marte no dia 16 de abril às 15h55 do horário de Brasília. Para quem me acompanha aqui mais tempo, pode estar estranhando por que eu estou fazendo um vídeo falando sobre um sextil, né? Afinal de contas, não é uma tensão, não é uma quadratura, não é uma oposição. Mas está bem aqui, ó, né? O Marte está entre Netuno a 2 graus de Áries, o Marte a 5 graus de Áries e o Saturno a 7 graus de Áries. Então esse é o dia, né? Esse é, ou melhor dizendo, esse é o período em que ele está orbitando, né, do ponto de vista da astrologia e no céu também, entre esses dois planetas. Só que nesse mesmo dia ele recebe o sextil de Plutão. Então aí a gente está falando de forças que vão muito além, né, das questões individuais, porque Plutão e Netuno são transpessoais. Envolve questões maiores, as transformações, o coletivo. Plutão em Aquário, né? Falamos bastante desse Plutão em Aquário. E agora, nesse momento em que Marte faz uma média entre Netuno e Saturno, ativando a conjunção, né, entre Saturno e Netuno em 2026, potencializando tudo, ativando tudo, sendo o catalisador de tudo, vem Plutão para expor o que estava oculto, para trabalhar o negativo, a necessidade de transformação, de purificação, de trazer à tona, né, tudo de podre que está acontecendo e que envolve os temas de Marte. Então, sobre a guerra, sobre as nossas atitudes, sobre a nossa força de realização, sobre a nossa força guerreira interior. Traz também a necessidade de transformar a partir das crises. Plutão não é brincadeira, né? Plutão traz a mão pesada que geralmente mostra o que está negativo, o que é pútrido e o que precisa ser transformado. Só que o que a gente vai fazer com isso é uma outra questão. Não só enxergar, mas também precisamos lidar da melhor forma possível para a gente transmutar, né? Ou seja, mudar o estado de algo que é negativo para algo positivo. O que vai ser revelado é a grande questão, porque não só vai ser uma amostra, né, do que vai acontecer nesse momento que a gente está iniciando uma nova ordem social, né, a partir da conjunção entre Saturno e Netuno, mas também agora o que vai ser mostrado e o que a gente não estava enxergando sobre isso. Só que esse mostrar, ele não vai tensionar direto. Ele vai ser assim, ó, esse cenário aqui de batalha, de guerra, aconteceu essas coisas absurdas. Então tudo isso vem a público. Só que se fosse apenas o sextil, por isso que eu estou fazendo o vídeo, tudo bem. Dificilmente a gente teria assim, né, uma carga maior. Mas esse sextil acontece no momento em que Marte está ativando Netuno e Saturno, que estão ainda em conjunção no signo de Áries. Então o potencial é muito maior, a carga explosiva é muito maior, se torna muito mais forte. E por isso carrega toda essa importância. Então não só a gente precisa enxergar sobre como a gente vai lidar com essa força, mas também o que isso vai potencializar. O que em nós, nas nossas atitudes, a gente vai abandonar, desapegar, deixar morrer para que algo novo surja, para que a gente conquiste as coisas que a gente deseja. Ou seja, esse é o período, né, mais ou menos ali a partir do dia 13 em diante, que é muito, muito delicado para todos nós, enquanto seres humanos, mas também individualmente a gente tem que ter uma certa atenção. O Mercúrio também vai se juntar nesse grande estélio, né, entre Saturno, Marte, Netuno e Mercúrio. O que envolve o pensamento, o que envolve a comunicação, o que envolve as ideias,
a forma como a gente manda as mensagens, né, a tecnologia, tudo aquilo que nos conecta também está influenciado por essa força. E é o Netuno, e é um Mercúrio que está muito sensível, está muito empático, o que pode acelerar ainda mais esse processo de, principalmente, atitudes impensadas. No panorama geral, quando se não trabalha com um planejamento adequado, quando se tem, né, atores muito impulsivos, a gente pode falar que o resultado não vai ser bom. Quando o Marte encontrar com o Saturno lá no dia 19, vai haver uma paralisia, e essa paralisia pode resultar em frustração, né? A diluição de tudo aquilo que se estava tentando fazer, porque não tinha bases sólidas, e aí muitas vezes aumentam, né, as dificuldades, aumentam os desafios. O ascendente é 23 graus de Virgem, então, além disso, a gente tem que ter uma certa organização, organizar a nossa forma de agir, meio que criar uma lista de tarefas pode ajudar, né? Então, fazer cada uma das etapas ali tende a ajudar a lidar com toda essa pressão. Porque, de um lado, há aquela energia violenta que eu falei sobre Netuno e Marte, né, no vídeo anterior, então dá uma assistida, mas do outro lado também a exigência de Saturno de concretização, de realização. E esse Marte está entre os dois e ainda, né, com a mente acelerada. Então há um risco muito grande de impulsividade. Essa energia do ascendente nos ajuda a organizar. Já o meio do céu a 25 graus de Gêmeos, indicando que o destino ele é dinâmico, ele tem que ser também muitas vezes dual, mas exige racionalidade para a gente atravessar esse período. Exige que a gente pense, que a gente, né, tenha um cuidado para ter um discernimento maior. Zele pelas nossas condições e principalmente pelo caminho que a gente está estabelecendo. As conexões, as pontes, né? Tudo isso vai ser muito importante para estabelecer trocas positivas. Os dois signos, tanto do ascendente quanto do meio do céu, são regidos por Mercúrio, que está fortemente influenciado por Netuno. Então, além de tudo isso, a gente vai ter que lidar com uma certa confusão mental para poder navegar esse momento e desarmar essas cargas todas. E a gente vê que o momento em que acontece esse sextil, ele meio que tenta filtrar, né? Como se a mensagem fosse: a gente precisa filtrar nas nossas atitudes, na carga que a gente carrega, exatamente para não agir de forma mais impulsiva, para a gente não ser levado por algo mais explosivo. Por mais que seja um sextil, que é uma energia que eu costumo falar que é forte, não traz um incômodo, não traz uma tensão de uma quadratura, uma oposição, obrigando que a gente faça algo, obrigando que a gente saia da zona de conforto. Mas ainda assim, como acontece no momento delicado em que Marte está entre Netuno e Saturno, é muito necessário também fazer essa limpeza, ter essa clareza do que precisa ser purificado nas atitudes, e enxergar, né, enxergar e perguntar para si mesma: como eu estou lidando com o campo da ação? As coisas que eu estou fazendo têm um objetivo claro? Ou nesse momento eu estou perdida, né, com dificuldade, inclusive, de enxergar para onde eu estou indo, a minha direção? Que esse é um dos grandes efeitos que acontece quando Marte se une a Netuno, né? E é por isso que traz essa sensação de peso, esse esgotamento que a gente tem vivenciado, né? A maioria de nós, principalmente as pessoas que tendem a ter uma sensibilidade mais aguçada, né? A gente está num contexto muito complicado, todo esse filtro precisa ser feito até para a gente diminuir a carga, purificar. Só que como que a gente vai fazer isso é a grande questão. Não adianta a gente entender e continuar absorvendo feito uma esponja. É preciso estabelecer um limite, até mesmo para manter a sanidade. Porque a gente, sendo bem sincero, a gente está no início desse processo. Não é o fim, a gente não está terminando, o mundo não está acabando. Vou repetir isso em 2026 em todos os vídeos, que a gente tem muita coisa ainda pela frente, muita coisa. Por mais que essas ideias, né, de guerra, de invasão, estejam acontecendo na geopolítica, a gente sabe que isso não vai durar para sempre.
Em algum momento isso vai ter que diminuir, vai ter que arrefecer, né? E a partir dali a gente consegue voltar, talvez, a lidar com as coisas, né? A desenvolver o que importa, né? Desenvolver a nossa tecnologia, desenvolver a nossa ciência, desenvolver o nosso bem-estar social, que está extremamente abalado nesse período. Todo esse processo é muito doloroso para todos nós, ele pede muito de nós, e se a gente não se atentar para isso, a gente vai ser consumido por esse processo, e é algo que, se vocês pensarem num cenário mais amplo, é algo que está acontecendo exatamente para que a gente deixe essas cargas, para que a gente filtre tudo isso. É um absurdo, como eu já falei várias vezes, a gente não deveria estar nesse contexto de guerra. Uma vez que a gente também tem que repensar a nossa sociedade, porque a guerra ela é uma consequência também de atitudes burras, não tem outra palavra, mas também da forma como a gente está estruturando a nossa sociedade. E como a gente está passando por essa conjunção, a grande oportunidade é que a gente mude essa estrutura para que talvez a gente não repita mais esse cenário que já foi repetido à exaustão no passado da humanidade. Então vamos falar dos signos que estão ali no olho do furacão, começando por Áries, que tem um grande desafio de lidar com toda essa carga sem explodir, construir sem destruir. O que vocês vão erguer a partir de todas essas ativações que estão acontecendo no signo de vocês tem um potencial muito grande. Só que para isso também é preciso lidar com essa carga, é preciso entender e ter muita calma, muito discernimento. Eu sei, o signo de vocês é conhecido por ser bem rapidinho, né? Bem agitado. Mas esse é o momento de respirar, porque é muita coisa acontecendo. São muitos planetas passando no signo de vocês. O impulso é muito grande para que se haja de qualquer maneira. Então é importante também ter esse discernimento, agir com calma. Vocês não estão, por mais que a competição seja algo também meio que natural, vamos dizer assim, vocês não estão competindo contra a vida, né? Ninguém vence o ritmo da vida, tanto é que o Saturno está logo ali na frente. Então é importante também lembrar que o tempo não vai ser o que vocês desejam. Câncer está vivendo isso de forma tensa, né, incômoda, o que muitas vezes pode estar manifestando na sua base familiar, no seu lar, né, mexendo com a sua memória tradicional, com a sua ancestralidade. Todas essas ativações vão pedir que esses pontos da vida sejam muito bem revistos. Principalmente aquilo que te traz insegurança, né? Que não te traz segurança emocional, que não faz você se sentir segura em si. A exigência de Saturno para que se estruture de forma a alcançar melhores resultados vai ser muito grande. Assim como também a pressão para dissolver e para tomar uma atitude daquilo que não presta mais. Às vezes é preciso depurar, não tem outro jeito. Mesmo dentro da família, mesmo dentro do lar, da vida privada, às vezes é necessário fazer uma faxina. E muitas vezes é isso que está sendo cobrado de vocês nesse momento. Libra, como sempre, atenção nas parcerias, nos relacionamentos, né? Momento em que tudo isso faz vocês se sentirem hora de um lado, hora de outro, oscilando entre as pressões. Pressão, inclusive, de ceder ou de estar cedendo demais por medo de confronto, para equilibrar, para trazer aquela sensação de tranquilidade, de harmonia, de prezar pelo equilíbrio, o refinamento também das relações. Muitas vezes vocês estão enxergando quem é quem, mas mesmo assim, essa força que tem de se relacionar, de agradar, de querer que o outro esteja melhor, pode estar sobressaindo, sufocando vocês. Por isso que é importante entender como estão as bases das relações e o que precisa ser mudado a partir daí. Capricórnio, reestruturar sua vida social e carreira no sentido de entender que a necessidade de controle pode ser um freio, pode ser um bloqueio, até, né, uma paralisia muito importante. Nada é possível de fato da gente controlar. A gente tem uma falsa sensação de controle. É a mesma coisa quando a gente faz a leitura aqui da astrologia. Dá uma sensação de que a gente tem algum tipo de poder, que a gente tem algum tipo de controle. E de certa forma é possível, se a gente entende bem as mensagens. Mas no fundo a gente não controla. A gente não pode ir lá agora e parar a guerra.
Mas muita coisa pode ser feita internamente, inclusive para melhorar isso. Mas é necessário abandonar a máscara do poder, da autoridade, da austeridade, da rigidez. A vida é fluxo, a vida pode ser vivida e aproveitada muito mais a partir da flexibilidade, né, de ter uma certa maleabilidade. E esse é o momento que vocês podem iniciar uma nova forma de se estruturar, inclusive nesses temas também. E para a gente fechar, para a gente lidar com essa carga, né, com essa mão pesada de Plutão, vale a pena lembrar que às vezes um passo mais lento e consciente é melhor do que agir na impulsividade, né? Respirar, sair do olho do furacão, do meio da situação, porque ali a leitura ela é fria, vamos dizer assim, né? Eu não estou lendo o seu mapa, o trânsito em cima do seu mapa. Mas aí é você que vai pegar e entender onde isso está reverberando na sua vida, quais as áreas estão sendo afetadas. E ali muitas vezes você está no desespero, na necessidade de sair, né, de resolver aquela situação para ontem, porque você não aguenta mais. E é nesse momento que muitas vezes se toma um passo que pode ativar toda essa energia negativa que eu estou falando. De ser uma ilusão, né? Uma coisa que é movida pela vontade de transformar ou de explodir, de romper com aquilo, mas depois vai deparar com um grande muro que é o Saturno. Então é muito importante também entender que às vezes caminhar devagarzinho é melhor. Uma outra dica para lidar também, às vezes a gente precisa lembrar, o Plutão ele traz algo de oculto, ele não se mostra, o que indica que para nós que muitas vezes caminhar sobre essa terra de forma silenciosa, evitando as distrações, talvez seja a melhor forma de lidar com essa carga toda, com esse momento que a vida pede atitude, mas que se a gente também carregar demais a mão, a gente pode sofrer, né, certas consequências que muitas vezes a gente não quer. Eu particularmente gosto dessa coisa do silêncio, primeiro porque condiz muito com a minha natureza. Quando eu não tô aqui falando para a câmera, eu tô a maior parte do tempo em silêncio, porque eu sinto que a melhor forma da gente mudar tanto o nosso estado interior, quanto lidar com essa carga que a gente recebe da vida é também em silêncio. Às vezes tem pessoas que precisam falar mais. Só que a fala, né, ela produz tanto barulho que às vezes sai qualquer coisa. E aonde muitas vezes a gente não entende o interior. A gente processa tanto, né, fala tanto, joga tanto para o externo que a gente não fica em silêncio para ouvir os nossos pensamentos e quem dirá ouvir o nosso coração, né? Tá até distante isso da realidade atual. E por fim, Plutão é o senhor dos mortos, então a gente tem que tocar naquela ferida que assusta muita gente, né? Que incomoda, o medo da morte. Mas não da morte física, mas daqueles cadáveres, daqueles fantasmas do passado, que são as mágoas, o amargor, né, a frustração, tudo aquilo que já morreu, que deveria ter ido embora, mas que a gente, por algum motivo, insiste em carregar, insiste em trazer, atrasando ainda mais a nossa jornada. Então vale a reflexão. O que precisa ser abandonado a partir de agora. E não há dúvidas que 2026 está nos preparando para um mundo menos egoísta, mais empático e que eu gostaria de sonhar com um mundo muito menos desigual, né? Que as desigualdades acabassem, que ninguém mais passasse fome nesse mundo. Mas para que a gente chegue lá, é preciso descamar, é preciso perder o peso, é preciso aliviar a carga, abandonar certos comportamentos e também mudar o nosso estado interior, nosso estado mental e a nossa condição de estrutura social, como nós estamos organizados socialmente, ou do contrário, que vai acontecer uma grande destruição que vai nos afetar também, até que a gente entenda, né, que cuidar do nosso planeta tem que ser a nossa prioridade. Afinal de contas, é a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar que está em jogo. E para a gente fortalecer, comenta aqui embaixo qual o peso que você vai decidir soltar nesse momento para que a carga, a mão pesada de Plutão não te atinja tão fortemente. Vamos criar uma espécie de corrente de transformação à medida que a gente abandona fantasmas, pesos, cadáveres, coisas que já deveriam ter ido embora. E o samba que traz a mensagem para a gente lidar com essa
carga desses dias é Alguém Me Avisou, de Dona Ivone Lara, que fala mais ou menos assim: eu vim de lá pequenininho. Alguém me avisou pra eu pisar nesse chão devagarinho. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem área de membros aqui do canal com vídeos exclusivos, antecipados, prestes a sair um mini curso de astrologia, mas já tem muita coisa, inclusive como lidar, né, com quadraturas. E também quem é estelar, quem assina o canal, estava sabendo de todas essas tensões antes e viu também qual foi a ativação de 2020 que é similar à de 2026. Mas isso é para quem é estelar, custa R$ 4,99, menos que um cafezinho. Então considere assinar o canal para você ter acesso a cada vez mais conteúdo sobre astrologia que ajuda a entender não somente o seu mapa, mas a bagunça que se tornou o nosso mundo. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.